Todos os residentes têm direito a uma moradia ofertada pela instituição de ensino. É lei. No caso da falta de uma moradia, a instituição deve ofertar o valor de 10% da Bolsa Residência, que atualmente está entre R$ 4.606, o que daria em torno de R$ 400 o valor dos 10% de auxílio. Esse valor repercutiu nas nossas redes sociais e hoje o portal Melhores Escolas Médicas convidou o advogado especialista em direito médico, Dr. João Felipe Gurjão, que vai explicar para a gente a regulamentarização dessa lei e o que traz de benefício ou não para os residentes. Seja muito bem-vindo, Dr. João Felipe Gurjão. É um prazer tê-lo com a gente aqui no Meio Entrevista. Bom dia, Carla. Obrigado. Bom dia a toda a equipe das Melhores Escolas Médicas. Estamos à disposição aí para a gente ter um bate-papo esclarecendo os principais aspectos dessa inovação, desse decreto e do auxílio moradia ao médico residente como um todo. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a regulamentação de uma lei. A gente teve aí recentemente, em outubro, o governo federal regulamentou a Lei 12.681 de 2025, que regulamenta a primeira lei, né, que foi há 40 anos atrás, a Lei número 6.932 de 81. E o que é que finalmente foi definido sobre a moradia e o auxílio ao residente a partir dessa regulamentação, doutor Felipe? Cara, vamos lá. Para responder sua pergunta, eu vou fazer uma breve retrospectiva para a gente abordar desde o início de onde é que surgiu o chamado auxílio moradia previsto em lei e como houve essa regulamentação. O que acontece? Há uma lei que disciplina ali direitos e deveres, prerrogativas e obrigações do médico residente, que é justamente a lei que você mencionou, a Lei 6.932 de 81. Essa lei, ao longo do tempo, ela passou por algumas alterações. E uma dessas alterações veio à tona com a Lei 12.514 de 2011. Essa lei, dentre algumas prerrogativas do médico residente, ela trouxe a previsão do direito à moradia, conforme cada regulamento. Quer dizer, o legislador, quando ele cria uma norma, essa norma ela deve ser aplicada ao caso concreto, considerando diversas nuances práticas. Então, ele cria a lei, trazendo ali um comando a ser obedecido, mas a administração pública deve regulamentar de que modo, no caso, essa moradia será operacionalizada, será oferecida. Inclusive, considerando as particularidades financeiras, de cada instituição. Então, a partir dessa lei de 2011, então, diante disso, ficou a critério de cada instituição e de cada ente, no âmbito de suas respectivas atribuições, regulamentar de que modo esse direito seria ofertado. O que acontece na prática, Carla, é que a grande maior parte das instituições e dos entes, no âmbito dos estados, municípios e União, nunca regulamentou esse tema. E o médico, portanto, ficou sem o direito, mas com a previsão legal. Quer dizer, em teoria ele tinha o direito, mas na prática não. Então, esse assunto começou aos poucos a ser discutido no Poder Judiciário, na medida em que os médicos começaram a reivindicar essa prerrogativa. Quer dizer, há um direito em lei, não há regulamentação e, portanto, não posso usufruir e exercer desse meu direito. Esse tema, então, começou a ser discutido no âmbito do Poder Judiciário e chegou até o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é a nossa corte especial, que decidiu do seguinte modo: uma vez que não exista uma regulamentação, e essa regulamentação ela se subdivide tanto em uma regulamentação a nível de ente estadual, municipal e federal, quanto a regulamentação interna por parte de cada instituição, não havendo essa regulamentação, o médico tem direito a uma indenização para fazer minimamente jus face a essas despesas que ele deve ter com moradia. Quer dizer, é uma forma de você indenizar pelo descumprimento da lei por parte dos entes e de cada instituição de saúde. E arbitrou-se um percentual de 30%. E aqui, detalhe, o que foi decidido pelo STJ e mais recentemente reiterado por outras cortes. Esse direito, ele independe de previsão de prévio requerimento administrativo, uma vez que não há oferta de moradia, não se pode exigir que o médico requeira algo que não existe. Então, inexistindo essa regulamentação, não se pode exigir prévio requerimento administrativo, não há necessidade de comprovação de gastos com moradia, para que o médico tenha direito a esse benefício,
nem há necessidade de comprovação de deslocamento de um município para o outro, de um estado para o outro, para participar do programa. Por quê, Carla? Porque esse direito é incondicionado. A lei que criou essa prerrogativa, ela não faz qualquer tipo de distinção. Da mesma forma, você não pode também querer segregar ou criar ordem de preferência a partir de qualquer critério socioeconômico, como já faziam os regulamentos internos das instituições e como fez mais recentemente esse decreto federal. Pois bem, cara, então, a partir desse entendimento do STJ, os tribunais, instâncias inferiores, começaram a adotar esse mesmo posicionamento. Em alguns tribunais, em algumas cortes, nós já temos, inclusive, esse assunto uniformizado. Há até uma discussão se essa uniformização ela tem caráter vinculante ou não, quer dizer, se o juiz está obrigado a seguir o que foi objeto da uniformização. Mas, no mínimo, pelo menos há uma orientação para que as decisões sigam o que foi uniformizado, e essa uniformização foi a favor do médico residente, no sentido de que, não havendo regulamentação, não havendo oferta concreta de moradia, essa oferta ela deve ser incondicionada, ela deve ser irrestrita. Então, havendo qualquer tipo de restrição, ou não havendo regulamentação, ou mesmo que haja uma regulamentação, como infelizmente há esse costume, instituições criam regulamentos, mas na prática não ofertam moradia. Então, qualquer dessas violações ao comando da lei, deve haver o direito a essa indenização no percentual de 30%. Nós tivemos, inclusive, essa uniformização inicialmente no Tribunal de Justiça de São Paulo e, mais recentemente, na Justiça Federal. A Justiça Federal, por meio do tema 325, ela entendeu o seguinte: não basta que exista uma regulamentação interna, é necessário que haja também uma regulamentação a nível federal. E mais, não basta haver a regulamentação, é necessário que, de fato, exista a oferta. E mais, essa oferta ela deve ser incondicionada e restrita a todos os médicos residentes, independentemente de qualquer tipo de comprovação que a gente comentou agora há pouco. A partir dessa uniformização, onde se estabeleceu a necessidade da edição de uma norma regulamentadora federal, é que o governo, então, editou o decreto. O que acontece, Carla? O decreto, em nossa avaliação, ele é totalmente ilegal, certo? Se a gente pudesse usar uma tecnia mais proposital, o decreto ele chega a ser mais ilegal, né, do que as próprias regulamentações internas que nós tínhamos até então. Porque ele traz os mesmos vícios, traz uma ordem de prioridade vinculando a oferta de moradia, preferencialmente aqueles médicos que têm CAD único e aqueles médicos que ingressaram em programas de residência por meio de ações afirmativas, além de outras restrições. E no final, ele diz o seguinte: não havendo a oferta de moradia, deve ser assegurado ao médico o pagamento de uma verba no montante de 10%. O que acontece, Carla, é que quando não há oferta de moradia, há um descumprimento da lei. A lei determina que deve haver oferta de moradia. Quando a instituição não oferta, ela está confessando um descumprimento da lei. E, nesses casos, o Poder Judiciário, como um todo, entende que esse percentual não é de 10%, é um percentual de 30%. E aí, para finalizar, para a gente fechar essa primeira pergunta, recentemente, algumas instituições em São Paulo começaram a regulamentar de modo interno, prevendo da mesma forma esse montante de 10% da Bolsa. Talvez o decreto federal tenha se espelhado nessas regulamentações de algumas dessas instituições. E o Tribunal de Justiça de São Paulo já tem decisões recentes no sentido de que o médico, pleiteando essa prerrogativa na via judicial, ele tem direito à diferença daquilo que foi pago. A diferença do que foi pago, dos 10%, contra os 30%. Quer dizer, tem a diferença desses 20% para frente, certo? E também retroativamente durante todo o período que foi pago. Sob a justificativa muito simples: não é razoável o percentual de 10% para os médicos residentes, que já tem uma rotina exaustiva, uma carga horária de 60 horas. Então, quer dizer, você ofertar 10% é um valor vil para fazer minimamente face aos custos que o médico residente terá com moradia. E aí, dando um exemplo caricato, se o decreto federal estipulasse que o médico residente terá, a título de moradia, o valor de R$1, para a gente, para facilitar aqui a compreensão, seria justo, atenderia à finalidade da norma? É nesse sentido que o Tribunal de Justiça de São Paulo já tem decisões afastando esse percentual de 10%, determinando que as instituições complementem até o percentual de 30%.
Essa seria a minha próxima pergunta. O que realmente mudou com a regulamentação aí dessa lei? O que passa a ser obrigatório pelas instituições que ofertam residência médica a partir de agora? Bom, Carla, vamos para a primeira pergunta. O que mudou? Na prática, Carla, a bem da verdade, não mudou muita coisa. Algumas instituições, elas têm começado a pagar, de fato, no contra-cheque desses médicos, esse percentual de 30%. Mas, como a gente comentou, é um percentual que os próprios judiciários já têm decisões entenderem que é um valor suficiente, né, para minimamente fazer face ali aos custos que o médico tem, comprovadamente ou não, com moradia. E, portanto, algumas dessas instituições já começaram a efetuar esse pagamento, mas, mais uma vez, o dever previsto em lei é de oferta de moradia. Inclusive, o conceito de moradia ele é muito amplo, ele tem uma série de prerrogativas, uma série de aspectos, como, por exemplo, a questão da privacidade. Ou seja, deve ser uma moradia legítima, adequada ao médico residente que já exerce um trabalho bastante exaustivo. Então, essa diferença ela pode ser pleiteada na justiça. Ao nosso sentir, quando a instituição ela dispõe que pagará ao médico o percentual de 10%, na prática ela só confessa que até então vinha descumprindo a legislação, deixando de ofertar. Então, é, se o judiciário mantiver a coerência com a linha de raciocínio que vinha adotando até então, eu acredito que os médicos continuarão pela via judicial, administrativamente não, mas pela via judicial, podendo obter o pagamento dessa diferença. Bom, Carla, para responder essa pergunta, a gente tem que rememorar tanto o conceito de moradia previsto no Código Civil, como o próprio decreto ele também menciona, ele também traz ali alguns aspectos do conceito de moradia. Essencialmente, deve ser uma moradia adequada, envolvendo conceitos de privacidade e de dignidade mesmo da pessoa humana, condições essenciais de limpeza, de preparo de alimentos, acesso à rede de esgoto, de saneamento básico como um todo, energia elétrica, quer dizer, uma moradia digna, uma moradia razoável ali para que o médico possa, de fato, habitar no programa. Até o conceito de residência médica, ele nos remete ao fato de que o médico, quando essa espécie, essa modalidade de pós-graduação foi criada lá atrás, o nome residência médica vem justamente do fato de que o médico praticamente residia na instituição. Por isso, a lei trouxe essa previsão, de fato, do direito à moradia. E aqui, cara, é importante também a gente trazer uma distinção. O direito à moradia, ele é um conceito diferente do conceito de sala de repouso. O médico residente ele tem direito a uma sala de repouso, a um lugar onde ele possa minimamente descansar, repousar? Sim, mas esse é um outro direito. É um direito previsto no inciso 1 do parágrafo que traz essa previsão. Já o direito à moradia ele está um pouco mais abaixo, né? Está no inciso 3. Então, são conceitos diferentes. O médico tem direito aos dois, a sala de repouso e a moradia. Falando em sala de repouso, né, tivemos aí algumas polêmicas, não em específico para médicos residentes, mas sim médicos que tiram seu horário de repouso ali durante um plantão. A gente teve esse ano alguns políticos que entravam nos hospitais e gravavam médicos em seu horário de repouso. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco mais sobre isso, assim, saindo um pouco do tema que a gente veio tratando, mas esse é um direito médico, é um direito também dos residentes e é algo que é muito importante ser tratado. O médico, ele tem sim direito ao descanso, é um direito dele, né? E o residente também. Sim, cara, perfeito, exatamente. É, como você já adiantou e a gente vem conversando, o repouso é uma prerrogativa do profissional, tanto do médico residente, mas do médico também que atua ali com vínculo direto com a prefeitura, na atenção básica, na estratégia de saúde da família, o médico plantonista. É uma prerrogativa do profissional. E com o avanço das redes sociais, há uma espécie de sensacionalização e diante disso, muito utilizado, como você já adiantou, no meio político, principalmente, onde se chega até um posto de saúde, uma unidade básica, e filma o médico no repouso, como se ele eventualmente estivesse cometendo alguma irregularidade. É, e nesses casos, Carla, é necessário uma posição de prevenção e de defesa, não só do médico, mas, de um modo geral, da classe médica como um todo. E aí, nesse sentido, eu me refiro até a instituições mesmo que regulamentam
não são os programas de residência, mas o próprio exercício da causação do médico. Comissão Nacional de Residência Médica, Conselho Federal de Medicina, enfim, é necessária uma atuação conjunta, tanto a nível institucional quanto a nível individual, para que os médicos possam se proteger desse tipo de acusação que muitas vezes é infundada. Voltando ao nosso assunto, a gente deu uma fugidinha aí. Hoje a Bolsa Residência gira em torno de 4.100 mais ou menos. O auxílio que seria destinado aos médicos residentes que não conseguiram a moradia seria de 10%, em torno ali de R$ 400. Esse valor, ele repercutiu bastante nas nossas redes sociais. O pessoal estava criticando um valor muito abaixo do que não só o valor dos 10%, mas também o valor da bolsa, que hoje gira nessa quantidade de 4 mil. Esse é um valor justo para a carga horária que um residente hoje aí trabalha, é de 60 horas por lei, mas muitos passam essa carga horária, acaba chegando a 100, 130. Esse valor de 4 mil, ele é realmente justo. Esse valor de 10%, ele é realmente justo de acordo com a carga horária de trabalho desses residentes? Isso, cara, é importante a gente ressaltar isso. O trabalho exercido na residência médica, que na verdade, é uma espécie de pós-graduação, é uma espécie de especialização, mas não deixa de ser uma modalidade de ensino e de aprendizado para que o médico possa complementar ali a sua especialização. Inclusive, tem até algumas prerrogativas, como, por exemplo, a questão da suspensão das parcelas, do FIES, para aqueles médicos que têm financiamento público durante a residência. Então, quer dizer, é uma forma de minimamente o médico poder complementar os seus estudos, a sua especialização, inclusive, em certa medida, até em atendimento à própria necessidade da administração pública, que elenca ali algumas prioridades, algumas especialidades classificadas como prioritárias. Quer dizer, atende não só a especialização dele, mas o próprio interesse da administração pública como um todo. Mas, respondendo aí diretamente à sua pergunta, então, diante dessa carga horária exaustiva, que muitas vezes ultrapassa, infelizmente, o que está definido em lei, esse valor da Bolsa de Residência, que é de R$ 4.106, e que, na verdade, ainda é um valor menor, porque há um desconto a título de contribuição previdenciária, na prática, é um valor totalmente defasado, é um valor injusto, e aqui não é o João Felipe nem a Carla, que não somos nós que estamos dizendo. Numericamente se comprova isso, é um valor defasado há anos. Quer dizer, o último reajuste que nós tivemos em 2022, que foi um reajuste ínfimo, né? Assim, nós já vamos completar aí 4 anos desde que houve esse reajuste, e até então esse valor não foi atualizado. Então, estatisticamente, numericamente, matematicamente, você comprova que esse é um valor que não é um valor razoável, não é um valor justo, e que o médico residente ele teve uma defasagem na prática dessa bolsa de residência que é paga por conta da atividade na residência médica. Então, sim, é um valor injusto, é um valor que deve ser corrigido, e aqui tem até um detalhe, Carla. Na legislação, essa mesma lei que trouxe direito à moradia, que é a Lei 12.514 de 2011, ela também trouxe o seguinte dispositivo: a bolsa de residência poderá ser reajustada anualmente. Muito embora utilize-se a expressão poderá, e talvez no senso comum a gente possa ter a ideia de que, na verdade, é uma faculdade da administração pública reajustar ou não, mas na prática, se a gente pegar juridicamente a fundamentação dessa norma, não é uma faculdade da instituição, é um dever. O legislador ele não escreve palavras desnecessárias. Então, se fosse simplesmente para né, a instituição ter o poder, poderá ajustar a bolsa de residência, isso não precisaria estar escrito na lei. Na verdade, não. A interpretação teleológica, quer dizer, buscando a finalidade da lei, o que o legislador quis dizer, muito embora possa ter cometido alguma atecnia, é que o valor da bolsa deve ser ajustado anualmente. Infelizmente, não é isso que nós temos visto. O poderá, ele deixa brechas para sim ou não. Um talvez, não é? Isso, mas se a gente, assim, juridicamente falando, o legislador ele não escreve palavras desnecessárias. Se fosse poderá, como fica a critério de cada instituição, fica a critério haver um reajuste da Bolsa a nível federal ou não precisaria estar escrito. Isso poderia ser feito a qualquer momento, né? Então, ao nosso sentir, na verdade, o poderá é muito mais no sentido de deverá ser reajustado anualmente. Inclusive abordando também outros princípios constitucionais, como da dignidade da pessoa humana.
Não é razoável que seja uma bolsa tão defasada, e o último reajuste que nós tivemos aí vai completar 4 anos agora. Hoje, pela carga horária do residente, qual seria o valor ideal para a Bolsa Residência? Cara, essa é uma pergunta, assim, bastante difícil, porque cada programa de residência é único, inclusive há programas de residência que são muito mais exaustivos do que outros. Enfim, cada programa tem alguma circunstância ali física, particular. Então, a gente talvez não possa cravar um valor, mas no mínimo, certo? No mínimo, esse valor da bolsa ele deveria ter sido reajustado pela inflação de lá até aqui. Eu acho que não pode haver dúvida em relação a isso. E aí, fazendo esse reajuste, a gente chegaria a um valor substancialmente maior do que o que a gente tem hoje. Valor adequado à sua carga horária. Em caso da instituição, alegar que oferece a moradia, mas essa moradia não tem uma estrutura adequada ao residente, não cumpre ali os requisitos mínimos, ou se negar a pagar o auxílio, qual é o passo jurídico correto que o residente precisa dar para ir buscar os seus direitos? Bom, não havendo a oferta ou não havendo a oferta adequada e incondicionada de moradia, o médico residente tem direito de pleitear o pagamento do que a gente chama de auxílio moradia, que nada mais é do que uma indenização pelo descumprimento por parte da instituição do dever de ofertar moradia. Ele tem o direito, então, de pleitear na justiça essa indenização que ficou estabelecida, né? Hoje é um consenso nesse percentual de 30%, que equivale aí a aproximadamente cerca de R$ 1.200 por mês. Então, ele pode buscar o Poder Judiciário, tanto durante o programa de residência, inclusive com um pedido para que seja incluído no contra-cheque, sob o argumento de que se trata de uma verba alimentar, como também aqueles que já encerraram o vínculo com os programas de residência, já concluíram a especialização, também tem direito de pleitear, desde que dentro do prazo prescricional de 5 anos. E aí é importante o detalhe, Carlos, porque esse prazo ele começa a contar, na verdade, muita gente acha que é quando termina a residência, mas na verdade é quando se inicia. Você tem 5 anos para pleitear as parcelas, são prestações sucessivas e mensais. Então, se nós estamos, no momento que nós estamos gravando aqui essa entrevista, em novembro de 2025, se um médico ingressa na residência com uma ação judicial hoje pleiteando o auxílio moradia, ele pode pleitear as parcelas de novembro de 2020 até aqui. Portanto, se um médico ingressou, por exemplo, em março de 2020, ele já terá perdido as prestações de março até outubro de 2020, porque já foram ultrapassadas pelo que a gente chama de prazo prescricional quinquenal, prazo de 5 anos. Então, é muito importante que o médico atente a esse prazo. Não basta ter o direito, você precisa exercer essa prerrogativa, buscar na via judicial de forma célere. E até uma observação, Carla, que talvez muitos médicos não saibam. Essa ação, ela tramita nos juizados especiais, como a gente chama, que a gente conhece popularmente de juizado de pequenas causas. E nos juizados especiais, não há sequer custo para você ingressar com essa demanda. Então, quer dizer, é uma prerrogativa que o médico deve sim pleitear. Primeiro, principalmente pelo fato de que é uma prerrogativa, é um direito que cada vez mais tem sido reconhecido pelo Poder Judiciário, a despeito ao nosso sentido, das ilegalidades que a administração pública como um todo vem cometendo. Mas também pelo fato de que é uma demanda que sequer há custo para você ingressar com essa ação. Perfeito. É muito importante que os médicos conheçam, né, seus direitos aí. Acho que tem muitos que não conhecem. A gente tem aí o senhor que falou sobre o auxílio, e é muito importante também estar falando sobre isso, porque é um direito que o médico tem, é um direito que o residente tem, e é um direito que deve ser exercido de acordo com a realidade desse residente, não é? Isso, exatamente. E como ainda é, infelizmente, um direito que muitas vezes é desconhecido, é necessário cada vez mais uma atuação conjunta, tanto a nível institucional, repito, Comissão Nacional de Residência Médica, como o CFM, como os nossos grandes portais, como o caso Melhores Escolas Médicas, e nossa também da transparência, né, assim, a nossa responsabilidade de prestar esse tipo de informação que muitas vezes é desconhecida. Então, cabe também à mídia como um todo e aos advogados, e aí eu me incluo, colegas também que atuam na área ou não,
no sentido de que a gente deve cada vez mais esclarecer sobre esse direito e sobre como o médico pode exercer, ainda que ele esteja sendo descumprido. Perfeito, muito obrigada, doutor João Felipe. Foi muito bom ter a sua presença aqui. Eu deixo o espaço aberto para quando o senhor quiser voltar. Suas considerações e expertise também foram muito importantes aqui para a gente esclarecer aí sobre essa regulamentação e sobre o direito dos residentes e de médicos, né, como um todo, que a gente não ficou só ali nos 10% da bolsa do auxílio moradia para os residentes. Isso. Cara, grande alegria em poder participar desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa. Queria parabenizar as melhores escolas médicas pelo excelente serviço prestado à classe médica e aos estudantes como um todo, e por essa responsabilidade de sempre trazer à tona as principais informações atualizadas e as principais notícias sobre o direito médico, o direito estudantil como um todo. É com grande alegria que eu participo aqui dessa entrevista. O Meia Entrevista fica por aqui. Se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. E claro, siga nossas redes sociais e o portal Melhores Escolas Médicas. Os links estarão aqui na descrição. Até a próxima!